O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi ao Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, manda apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Maravilha fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, nós estamos meditando as leituras do último domingo da Quaresma, o 5º domingo do nosso retiro que nós começamos lá na quarta-feira de cinzas. 5 semanas em que a palavra de Deus nos indicava o caminho para que pudéssemos de fato experimentar as alegrias dessa vida nova. E nesse final de semana, as leituras ainda continuam insistindo em nos dizer que existe um Deus que nos ama. E ao mesmo tempo, essas mesmas leituras nos desafiam para deixar tudo de lado, tudo aquilo que nos escraviza, e nos lançarmos incondicionalmente nos braços desse Deus que nos ama. E nós vamos perceber isso nessas 3 leituras que nós acabamos de ouvir. Primeira leitura tirada do profeta Isaías, o capítulo 43. O profeta Isaías, nós já sabemos, ele escreveu esse texto na época do exílio na Babilônia, diante de um cenário de desolação, diante de um cenário de tristeza, de frustração, pois já fazia mais de 30 anos que estavam nessa situação e não tinha perspectiva nenhuma de sair desse cativeiro. Nós já estudamos aqui ao longo do ano passado e alguns domingos desse ano sobre esse período da história. Período do exílio na Babilônia, ano 587 antes de Cristo. Que o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou todos os habitantes para o exílio. E ficaram lá no exílio 40 anos, sendo tratados como escravos.
Então, essa primeira leitura, quando o profeta escreve, o povo ainda está no exílio. E está frustrado porque estava passando muito tempo. E dentro do coração daquele povo existia uma pergunta: por que é que Deus permitiu que isso acontecesse conosco? Então o povo começa a dizer uns para os outros: Deus nos abandonou, Deus esqueceu de nós. E aí começa a sonhar com um novo êxodo na vida de cada um. Sonham com uma nova intervenção de Deus na história. Mas o profeta adverte nessa primeira leitura que recordar o passado, ele só tem sentido quando essa lembrança alimenta em nós a esperança. Lembra de semana passada, São Paulo escrevendo, ou melhor, a carta aos Hebreus da semana passada, que dizia que a esperança, ela é a âncora da alma. Ou seja, aquilo que vai conduzindo a alma, aquilo que dá uma certa estabilidade à alma. Olhemos lá o versículo 18 da nossa primeira leitura. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Ou seja, fazer isso só tem sentido quando vem para alimentar a nossa esperança. Portanto, diante da ação do Deus na nossa vida, diante da ação de Deus na nossa história, não nos resta outra coisa senão, versículo 21 da nossa primeira leitura, cantar os seus louvores. Ou seja, quando Deus age na minha vida, eu não preciso ficar me questionando, lamuriando, eu preciso apenas cantar os seus louvores. Ou seja, reconhecer que a ação dele na minha vida é nociva, que Deus, quando age na minha vida, ele não age por brincadeira, ele age para me tornar melhor, ele age para me fazer uma pessoa mais humana, mais justa. Nessa quaresma, meus irmãos, nós somos convidados a deixar definitivamente o passado e assumir essa vida nova que nos é proposta. Por isso quaresma, por isso 40 dias. É um retiro que começou na quarta-feira de cinzas e vai terminar só no próximo domingo. Eu preciso recolocar Deus dentro da minha vida. Se por acaso, ao longo da minha existência, eu fui dando prioridades a outras coisas que não são de Deus, nesse tempo eu sou convidado a olhar mais para dentro do meu coração e perceber o que é que tem ali dentro que ainda impede a ação de Deus na minha vida. Senão nós nunca vamos experimentar milagres. Enquanto Deus não tomar conta do meu coração, eu nunca vou experimentar milagres. Depois a nossa segunda leitura, a carta de São Paulo aos Filipenses, está dentro daquela briga de São Paulo com um grupo de judeus que havia infiltrado dentro da comunidade de Filipe. E esse grupo, ele queria convencer a comunidade que era preciso algo a mais nessa nova religião. Ou seja, não bastava somente ser cristão. Primeiro eu precisava ser judeu. Ou seja, primeiro eu precisava cumprir um monte de regras, aí depois eu podia ser cristão. E aí São Paulo vem dizer: não, não é assim que funciona. Só Cristo basta na minha vida. Quando eu me deixo contagiar por Cristo, eu não me deixo escravizar pela regra, pela norma. Porque a regra maior do cristianismo é a vivência do amor. E viver o amor não se dá por imposição. Eu não posso chegar aqui e dizer: a partir de hoje todo mundo vai ter que amar. O amor, ele se dá a partir de experiências concretas. Então não se pode colocar amor por decreto no coração das pessoas. Pode pelo exemplo, pelo testemunho, aí nós vamos convencendo, aí nós vamos contagiando o mundo, e aí nós vamos falando desse amor das pessoas, ou melhor, desse amor para as pessoas, esse amor que já me contagiou, e isso eu faço com uma vida justa, e isso eu faço com uma vida reta,
Isso eu faço dando testemunho daquilo que eu acredito, sem precisar muitas palavras. E eu repito sempre, a São Francisco de Assis, a gente precisa falar sempre, mas nem sempre a gente precisa usar palavras. A gente pode falar com a nossa vida. De repente, meus irmãos, o evangelho que o nosso vizinho sabe ler é a nossa vida, é o nosso testemunho. E aí São Paulo, dentro dessa briga, nessa comunidade, ele diz: quando eu me encho totalmente de Cristo, Cristo passa a ser o parâmetro absoluto da minha vida. E aí ele diz: antes de conhecer Cristo, eu era um radical. Do ponto de vista religioso, São Paulo era um exemplar. E aí ele diz: depois que eu conheci Cristo, tudo isso se transformou para mim em lixo. Até que a tradução aqui está boa. Em outras traduções fala como esterco. Esterco, a gente sabe o que é. São Paulo está dizendo, antes de conhecer Cristo, isso era importante para mim. Depois de Cristo, isso para mim agora não vale mais nada. O que vale agora é a vivência do amor. O que vale agora é o compromisso com esse Cristo. O que Paulo está querendo dizer é que só a identificação com Cristo é possível fazer o homem ser um homem novo. A comunhão com a vida de Cristo são importantes na vida desse homem novo. E ele tem razão, gente. Só uma vida vivida no amor, só uma vida vivida na entrega, só uma vida vivida no serviço é capaz de conduzir à ressurreição, é capaz de conduzir a essa vida nova. E é essa vida nova que a gente experimenta quando a gente lê o Evangelho de hoje, o Evangelho de São João, que nos coloca em frente a uma mulher que foi pega traindo o marido, pega em flagrante adultério. E de acordo com a lei, Levítico 20, 10 e Deuteronômio 22, 22, mulher que trai marido devia ser apedrejada, até a morte. Isso não é coisa da minha cabeça não, gente, está lá na Bíblia. Está vendo só como é que a gente pode usar a Bíblia a nosso favor? Está vendo só como é que nós podemos manipular e dizer, a palavra de Deus disse, mas o que é que estava por trás disso? E aí a gente olha a atitude de Jesus. Aquela mulher diante da lei, ela devia morrer, a lei devia ser aplicada. Então pegam todo aquele problema e levam para Jesus. E nós estamos diante de uma oportunidade de ouro colocada para Jesus. Será que Jesus seria fiel à lei? Pela lei, ela deve ser apedrejada, então vamos apedrejar. Então Jesus revela a atitude de Deus frente ao pecado e frente ao pecador. Em nenhum momento Jesus tirou a culpa daquela mulher, porque Ele sabe que o pecado nos rouba a paz. Ele sabe que o pecado tira de nós a serenidade. Ele sabe que o pecado tira de nós a tranquilidade. Por outro lado, Ele não aceita que uma lei possa gerar morte. E diz o texto que Jesus ficou em silêncio, e depois abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Tinha um professor que dizia que as entrelinhas do Evangelho, elas falam muito mais do que as linhas. O que é que passou na cabeça de Jesus quando ele abaixa e começa a escrever com o dedo? Aí a gente pergunta, o que é que ele estava escrevendo no chão com o dedo? Porque o coração daquele povo estava duro. Já está aqui na reta final da vida de Jesus. Está a poucas semanas de ser crucificado. Jesus gastou 3 anos da sua vida falando do reino de Deus. E aquele coração duro, aquele pessoal do coração duro, lá questionando a atitude daquela mulher, olhando mais para o pecado do que para o pecador. O Padre Léo dizia que Jesus estava escrevendo no chão assim, bando de antas, bando de antas. Porque o coração estava duro, o coração não era capaz de ver que ali estava uma oportunidade de ouro, de experimentar o amor e a misericórdia. Mas era mais fácil jogar pedra, era mais fácil apedrejar, porque a gente elimina essa pessoa que nos causa vergonha.
E aí Jesus se levanta e diz: tá bom, então aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. E diz o Evangelho que todos foram saindo, a começar pelos mais velhos, ou seja, a começar por aqueles que se diziam mais entendidos da lei, a começar por aqueles que já estavam há 30, há 40, há 50 anos dentro de uma comunidade, mas ainda não viviam a experiência do amor. E assim acontece muito conosco hoje. Por esse mundo afora está cheio de comunidades que os mais velhos são os piores. Os mais velhos são os que mais apontam os erros dos mais novos. Domingo passado nós vivemos uma experiência bonita aqui de um encontro com mais de 70 jovens. E aí eu ficava pensando, enquanto o bispo estava falando, onde é que eles vão encontrar terreno fértil? Se todos os corações forem corações fechados e duros. Se eu achar que aqui esse pedaço é meu, só eu tomo conta, jovem nenhum vai entrar aqui. Daqui a pouquinho vão todo mundo embora de novo. E aí vai ser outro trabalho de buscar todo mundo. Por isso nós precisamos fazer como esses que acusavam aquela mulher, a começar pelos mais velhos. Aqueles que têm maior tempo de caminhada são os que mais devem acolher dentro da comunidade. São os que mais devem reconhecer: eu já estou ficando velho, eu preciso que alguém venha me substituir, eu preciso ensinar aquela experiência que eu adquiri dentro de uma comunidade, agora eu preciso ensinar outros, para que essa igreja possa de fato ser uma igreja em movimento, para que eu não leve para o túmulo tudo aquilo que eu aprendi. A começar pelos mais velhos, dizia o Evangelho. E quando não tinha mais ninguém, Jesus nem sequer pergunta para aquela mulher se ela estava arrependida. Vocês prestaram atenção? Jesus não olha para ela: se arrependeu agora? Quase. Jesus pergunta: ninguém te condenou? E ela disse: não, Senhor. Então eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Meus irmãos, que amor espetacular passa nas entrelinhas desse Evangelho. O Pai não quer eliminar aqueles que erram, mas Ele propõe um convite à vida, Ele propõe um convite à conversão, à transformação. Destruir, matar, escravizar, em nome de uma lei ou de qualquer outra moral, ofende a Deus. E não é isso que está na proposta de Jesus. Portanto, não sejamos homens e mulheres de uma religião hipócrita, ocupando o patamar do julgamento, o patamar da condenação. Quantas vezes as nossas comunidades nós absolutizamos a lei? Quantas vezes nós absolutizamos a regra? E isso causa dor, isso causa sofrimento. Quantas vezes nós jogamos pedras nos outros e sem olhar que o nosso telhado era de vidro? Quantas vezes marcamos os outros com o estigma da culpa, sem lhe dar o direito da defesa? Será que é essa a lógica de Deus? Será que é isso que Jesus gastou a sua vida nos ensinando? Esse tempo da Quaresma é tempo da gente olhar para a nossa vida e nos questionarmos: qual é o meu grau de proximidade com a proposta de Jesus? Desse homem que há 2000 anos atrás foi pendurado numa cruz, esse homem que há 2000 anos atrás foi capaz de dizer sim ao projeto de Deus, sabendo de toda a consequência desse projeto. Uma vida gasta inteirinha no amor e na doação. E Ele pede o mínimo de nós. Ele não quer que nós doemos a nossa vida no sentido físico. Ele quer que nós doemos a nossa vida no sentido de edificar as pessoas, de fazer com que as pessoas encontrem esse amor que um dia eu encontrei e que me faz bem até hoje. E essas pessoas podem estar tão perto de nós. Essa pessoa pode ser o seu marido, essa pessoa pode ser a sua esposa, pode ser os seus filhos, lá na sua casa. Pode ser lá que Jesus está querendo se revelar como o verdadeiro Filho de Deus, aquele que é capaz de nos conduzir para uma vida nova. E nós muitas vezes preocupados com as coisas do mundo,
acabamos por não testemunhar Jesus. Peçamos essa graça nessa Eucaristia que nós estamos celebrando. Toda vez que a gente se reúne para celebrar a Eucaristia, é momento único na nossa vida, em que Deus desce lá do céu e se faz um pequeno pedaço de pão. E esse pequeno pedaço de pão, uma vez colocado na minha boca, vai lá no meu coração e ali ocupa o lugar que é por excelência dele. Que esse lugar possa se eternizar ao longo dessa semana. É a última semana da Quaresma. Ainda dá tempo. Se eu não mudei alguma coisa, ainda dá tempo de mudar e entrar de novo para esse caminho da luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,